Então, nessa videoaula vamos falar dos controladores da família PID, né, os famosos controladores da família PID. Esses são os controladores mais usados ainda na indústria. Então, eles já estão aí no mercado aí há mais de 50 anos, né? E se não saíram ainda é porque deve ter alguma coisa boa, né? Então, são controladores muito simples, de implementação muito simples, e que funcionam bem para controle de muitas plantas industriais, diversos tipos de sistema de controle, né, em geral, não só plantas industriais. Tá? Então, é um tema bastante extenso, né, se formos a fundo, né, todas as nuances, né, e tudo o que se tem de literatura em relação a isso, tá? Mas a gente não é esse o objetivo, né, aqui de fazer um estudo aprofundado de controladores PID. Então nós vamos ver as características principais nessa aula e vamos analisar o uso, tá, que se faz em geral desses controladores dessa família, em função da análise do lugar das raízes. Certo? Então essa vai ser a abordagem aqui nessa aula. Então nem todo o texto de controle PID adota essa abordagem. Tá? Aqui que a gente vai adotar essa abordagem até para poder usar os resultados, né, de lugar das raízes que foram vistos em outras aulas. Então isso aqui eu já falei, né, apesar do grande incremento no uso do que se chama de controle avançado, né, então hoje se fala muito, né, na indústria de processos, de controle avançado, geralmente se envolve o uso de controle preditivo, né? Controle preditivo é uma técnica de controle que ganhou muita projeção, até em aplicações, não só na academia, mas também na indústria. E vem sendo implantado cada vez mais, ao contrário de outras técnicas de controle que foram desenvolvidas na academia, que ainda permanecem no meio acadêmico, mas o controle preditivo conseguiu vencer essa barreira e vem sendo implantado em diversas aplicações. Assim, não é um competidor direto do PID, porque geralmente o controle preditivo é usado em um nível superior da cadeia de automação, mas há essa busca, né, por controladores mais eficientes, né, para plantas onde o PID, não vou dizer que falha, né, mas não provê o melhor desempenho possível. Né? Então, mesmo com esse avanço dessas novas técnicas de controle, o PID ainda é o controlador mais utilizado, pela simplicidade, facilidade de implementação e pela efetividade, tá, em prover desempenho satisfatório em diversas aplicações. Bom, então aqui tem uma malha aqui de alimentação unitária, né? Representação de diagrama de blocos, sistema de controle de alimentação unitária. O controlador é representado aqui por esse bloco, C de S. E o controle, né? Então, o controlador, a função de transferência entre o erro. Então, o erro é a diferença entre o sinal de referência e o sinal de saída, medido, né? E a função de transferência relaciona o erro com o sinal de entrada da planta. Né? Claro que aqui é um diagrama simplificado, aqui não está sendo representado o atuador, né? Os sensores, tá? Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia, né, de como funciona. Então o controlador ele recebe esse sinal de erro, processa e calcula o sinal de entrada que vai ser aplicado à planta. Certo? Então,
esse CDS não está limitado a nenhuma, em geral, né? Não está limitado a nenhuma transferência particular. Tá? Então, o PID é uma possibilidade e é o controlador que é mais usado. Então, o PID entrega 3 ações de controle básicas, né? Baseadas no sinal de erro, ação proporcional ao erro, proporcional à integral do sinal de erro e proporcional à derivada do sinal de erro. São as famosas ações proporcional, integral e derivativa. Então, essas ações elas podem ser combinadas de algumas formas, que nós vamos ver, gerando um controlador P, né, que é o proporcional, na verdade, é o mais simples de todos, o PI, proporcional integral, o PD, proporcional derivativo, e o PID, proporcional integral derivativo. Então, essa aqui é a lei de controle, quando nós juntamos as 3 ações, proporcional, integral e derivativa, chamada forma paralela ideal. Em outra aula vamos discutir outras formas possíveis de lei de controle e PID. E passando para a Laplace, a função de transferência do controlador PID, essa que está escrita aqui. Então vamos analisar ação por ação, né? O efeito da ação proporcional, da ação integral e da ação derivativa. Aqui eu botei um exemplo, tá? Um sistema que é instável em malha aberta, então um polo igual a 1, polo positivo. E eu coloquei também aqui uma perturbação. Tá? Inicialmente a gente vai colocar essa perturbação para analisar alguns aspectos. As funções de malha fechada, de R para Y e de W para Y, são essas duas aqui, tem o mesmo denominador, né? Esse sistema, ele vai ser estável para Kp maior que 2. Tá? Então aqui a gente já vê um efeito da ação proporcional. A ação proporcional, né, ela é capaz de estabilizar sistemas instáveis. Qualquer sistema instável? Não, qualquer não, alguns, né? Nem todos. Esse aqui em particular, ela é capaz de estabilizar a ação proporcional. Então já é uma qualidade dessa ação. E aqui eu só calculei, né, as expressões do erro de rastreamento da referência, o erro relativo à perturbação, o erro de regime permanente, para a gente fazer uma análise aqui sobre isso. E aqui eu desenho o diagrama do lugar das raízes. Então, nós vimos em outras aulas, né, que o lugar das raízes ele vai representar, ou vai nos mostrar as posições, todas as posições possíveis dos polos de malha fechada, à medida que esse ganho Kp varia de 0 a infinito. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que quando Kp é 0, a gente tem aqui os polos de malha aberta, 1 e menos 2, então é instável. E à medida que o ganho Kp aumenta, esse polo aqui, né, os polos tendem um ao outro, e a partir de um determinado valor, que nós já sabemos que é Kp igual a 2, o lugar das raízes entra no semiplano esquerdo e permanece lá. Ou seja, a partir para Kp maior do que 2, todos os polos ficam no eixo, no semiplano esquerdo e o sistema se torna estável. Certo? Além disso, o que é que acontece? Quando aumenta Kp, chega um momento em que nós temos dois polos iguais, situação, o sistema que vai estar na situação de ter uma resposta criticamente amortecida, né, quando os dois polos são reais e iguais. E depois, quando eu aumento o ganho, eu vou ter polos complexos cuja parte imaginária aumenta indefinidamente. Tá? Então, que efeitos a gente vai ter aqui? Então, quando a gente chega aqui nesse ponto de ramificação, teoricamente é o ponto, quer dizer, teoricamente não, é o ponto em que os polos estão mais afastados do eixo imaginário. Os polos reais são reais e estão mais afastados do eixo imaginário. Certo? Se eu aumento mais o ganho, os polos se tornam complexos, mas a parte real deles não muda. Né? Então, a parte real dos polos está associada ao tempo de acomodação. Então, em princípio, o tempo de acomodação não vai diminuir com o aumento do ganho, o que vai diminuir é o tempo de subida. Né? Que aqui o tempo de subida é associado à distância entre o polo e a origem. Então, quando eu aumento o ganho, essa distância vai aumentar e o tempo de subida vai diminuir, já que ele é inversamente proporcional.
Só que tem outro efeito ruim, né? Então, quando os polos são reais, nesse caso aqui que não tem zero, a resposta ao degrau não tem overshoot. Quando eu aumento aqui, ele se torna complexo, ele começa a ter overshoot, e quanto mais eu aumento o ganho, quanto mais sobe aqui, maior vai ser esse overshoot. Tá certo? Se eu analisar aqui o ganho, o erro, né? Desculpe, os erros de regime permanente, em módulo, né? O que é que nós vemos? Né? Então, o Kp tem que ser maior que 2 para o sistema ser estável. Então, se eu quiser diminuir o erro de regime permanente, eu teria que aumentar a Kp, não é isso? Então, quanto maior, em módulo, né? Então, quanto maior o Kp, quanto eu aumento o Kp, esse erro diminui. Tá? Então, a gente tem aqui situações que entram em oposição, né? Então, veja bem, só com controle proporcional, essa análise que nós fizemos, nós podemos concluir que ele é capaz de estabilizar esse sistema instável, esse em particular, né? Não todos, mas alguns sistemas ele consegue estabilizar, consegue diminuir o erro de regime se aumentar o ganho, Kp, diminuir os efeitos das perturbações, que seria o erro devido à perturbação, também aumentando Kp, e é capaz de manter uma resposta sem oscilações e sem overshoot ou com overshoot pequeno. Mas aí eu não posso aumentar Kp a partir de um determinado valor. Certo? Ela também é capaz de diminuir o tempo de subida, aumentando Kp. E diminuir também o tempo de acomodação, mas tem um limite, né? A gente viu porque a partir de um momento a parte real dos polos não varia mais. Então ele é capaz de fazer um bocado de coisa, né? O controle proporcional. Mas não é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Então aqui, se eu tento diminuir o erro de regime, eu aumento o overshoot. Tá? Se eu tento diminuir aqui o tempo de subida, eu aumento o overshoot também. Certo? Então essa é a ação proporcional. Bom, a ação integral. Coloquei aqui, né, nesse bloco aqui, só o integrador com um ganhozinho, lá, com o TI que a gente chama de tempo integral. Né? Para que é que se usa isso? Então, a gente já sabe aqui a alimentação unitária, um polo no ramo direto aqui, né? Vai eliminar, se o sistema for estável em malha fechada, vai eliminar erros de regime para referência do tipo degrau, para referência constante. E também, como esse integrador está antes aqui da perturbação, ele também vai eliminar erros de regime permanente para perturbações constantes. Tá certo? Então isso aí a gente já sabe. Mas o que é que acontece quando eu boto esse integrador, essa ação integral? O que é que acontece com os polos de malha fechada? Então, aqui eu vou incorporar esse polo na origem OS, né, a esses outros daqui, e vamos ver o lugar das raízes. Né? E olha o que acontece. Ó. Então, veja que esse controlador, que seria um controlador I, né, um controlador integral, ele não consegue estabilizar o sistema. Tá? Veja que esses dois ramos aqui, do lugar das raízes, né, então um polo extra acrescentou lá as assíntotas mais ou menos 60 graus, e jogou esse trecho aqui do lugar das raízes no semiplano direito. Não tem jeito aqui de eu estabilizar o sistema, então não dá para usar essa ação integral sozinha, e nem tem porquê. Né? Então, a gente sabe que um polo extra na função de transferência ali direta, ela joga uma parte do lugar das raízes para a direita. Tá? Então, se eu uso só a ação integral, ocorre isso. Por isso que ela nunca é usada sozinha. A gente sempre usa ela junto com a ação proporcional, que vai tentar tirar esse efeito, né? Ou pelo menos amenizar esse efeito de jogar as raízes para o semiplano direito. Tá? Então, a gente nunca usa a ação integral sozinha, a gente geralmente usa com o controlador junto com a ação proporcional, que nos dá o chamado controlador PI, proporcional integral. Então aqui está o controlador PI, a função de transferência dele, certo?
Aqui eu peguei outro sistema de exemplo. Outro sistema de exemplo, aquele sistema instável. Não é, um sistema que é instável em malha aberta não é um sistema onde geralmente se usa o controlador PI, geralmente precisa usar um PID. Tá? Então coloquei aqui um sistema que é estável em malha aberta, para a gente analisar o funcionamento desse controlador PI. Então tem um polo -1, polo -3. Ação proporcional, ação integral. Certo? Manipulando essa função de transferência, a gente escreve ela dessa forma e fica mais claro de ver em termos de polos e zeros o que é o controlador PI. Tá? Então é um polo na origem, relativo à ação integral, que a gente usa para eliminar erro de regime permanente. Então esse é o principal objetivo, né, de usar a ação integral, eliminar o erro de regime. Se você não precisa disso, você não necessariamente precisa da ação integral. A gente viu que ela empurra o lugar das raízes para a direita. Então ela tem um polo na origem, que é para eliminar o erro de regime, e tem um zero. Tá? O controlador PI, a função de transferência tem um zero. Esse zero eu posso alocar arbitrariamente no semiplano esquerdo. Né? Esse TI é positivo. Certo? Então, todos os parâmetros, todos os polos e zeros dos controladores, P e D, eles têm parte real negativa. Tá? Não existe polo e zero com controlador P e D com polo e zero com parte real positiva. Tá? Então, esse TI pode ser escolhido arbitrariamente e vai alocar um zero no semiplano esquerdo onde eu quiser. Certo? Bom, e o controlador PI, ele vai jogar o lugar das raízes para a direita ou para a esquerda? A gente tem aqui uma batalha. A gente tem um polo na origem, que tende a jogar o lugar das raízes para a direita, e tem um zero, que tende a jogar para a esquerda. E o vencedor dessa batalha é o polo na origem, porque nós vimos que quanto mais perto da origem tiver o polo ou zero, que eu acrescento no ramo direto, quanto mais próximo da origem, maior o efeito dele. Então, como o polo empurra o lugar das raízes para a direita, o polo na origem vai ganhar do zero que tenta empurrar para a esquerda. Então, o efeito global em relação ao controlador proporcional é que o controlador PI, ele desloca, ele empurra uma parte do lugar das raízes para a direita. Que é ruim, que tende a fazer o quê? Tende a tornar a resposta mais lenta, e, eventualmente, da maneira que ele jogar, até menos amortecida. Tá? Isso depende disso também, isso é caso a caso, né? Depende da planta que você vai controlar. Certo? Então, o controlador PI não é melhor do que o controlador proporcional no aspecto de resposta transitória rápida, certo? Pouco oscilatória, né? Não é melhor. Então, por que a gente usa acelerador? A gente usa por causa do I para eliminar o erro de regime permanente. Então, aqui a gente já vê um compromisso, né, que existe entre eliminar o erro de regime e obter uma resposta transitória rápida. Né? Geralmente são objetivos conflitantes e um compromisso tem que ser encontrado. Então vamos comparar o que acontece. Aqui eu fiz o lugar das raízes para um controlador proporcional. Certo? Então, e aqui eu vou escolher, tá, para comparar as respostas, eu vou escolher o polo de malha fechada no ponto de ramificação, que vai dar um polo duplo, polo real duplo, que vai dar uma resposta criticamente amortecida, que para esse tipo de sistema é a resposta mais rápida, sem oscilação, né, com oscilação zero. Né? Claro que se passar um pouquinho aqui, a parte imaginária for pequenininha, a oscilação é muito pequena, não compromete a resposta. Então, vamos aqui, né, usar aqui a teoria que diz que a oscilação é quando os polos são reais. Certo? Então, isso ocorre aqui com Kp igual a 1. Tá? Depois você pode fazer essas contas para conferir, até para pegar mais traquejo. Né? E a função de malha fechada vai ser 1 sobre S mais 2 ao quadrado. Né? São os dois polos aqui estão em -2. Os polos iguais. Certo?
Aí agora eu coloquei um zero, um PI, vou colocar um PI, né? Então tem um polo na origem e um zero. Então polo na origem, o zero eu coloquei menos 5, né, que corresponde ao tempo integral igual a 0,2 segundos. Olha o que aconteceu. Ele jogou completamente aqui o lugar das raízes para a direita, inclusive passando para o semiplano direito. Certo? Então veja que se eu quiser alocar aqui um polo de malha fechada, o melhor que eu vou conseguir é nesse ponto de ramificação que está aqui, menos 0,5. Veja que com o proporcional os polos dominantes eram menos 2. Agora menos 0,5. Então, péssima escolha. Né? Então, por que teve esse caso? Porque eu escolhi aqui o zero muito longe da origem. Né? Então, o efeito dele, né, o polo na origem, joga o lugar das raízes para a direita. Quando tinha só o polo, a gente viu aqui, né, o que é que ele faz. Isso aqui era no outro exemplo, mas ele realmente joga uma grande parte do lugar das raízes para a direita. Então, nesse exemplo aqui, ele ainda, né, existem valores de ganho aqui que deixam o sistema estável, mas se você aumentar o ganho, o sistema vai ficar instável. E o melhor aqui é que a gente consegue em torno de menos 0,5, né? O que seria uma resposta 4 vezes menos rápida, ou mais lenta, né? Um tempo de acomodação 4 vezes maior, aproximadamente, em relação ao controlador proporcional. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos então, botar o zero mais para perto, né? Tá certo? E aí eu vou colocar o zero em menos 1, que é em cima desse polo aqui, menos 1, né? O polo de GDS, que é estável. Então, esse é o lugar das raízes com o zero igual a menos 1. Né? Ele ficou bem parecido com o lugar das raízes proporcional, só que lá as assíntotas aqui eram centradas em menos 2, então estava mais para a esquerda, aqui está em menos 1,5. Então, foi deslocado um trecho do lugar das raízes para a direita. Tende a dar uma resposta mais lenta. Né? Então, aqui eu vou escolher também aqui como polo de malha fechada o ponto de ramificação, que agora é menos 1,5, né? Essa é a função de malha fechada. E aqui tem a comparação das respostas do proporcional e do PI. O proporcional é esse azul e o PI é esse vermelho. O proporcional tem um erro de regime muito grande, né? Então, o degrau unitário aqui é 1. Né? Proporcional está em 0,25, né? Então tem um erro de regime gigantesco aqui. Tá? Então é para isso que a gente usa a ação integral, para não ter esse erro de regime. Porém, veja que os tempos, ó, então essas duas bolinhas aqui, a primeira bolinha é o tempo de subida, está indicando o tempo de subida, e a segunda o tempo de acomodação. Então veja que o proporcional é mais rápido. A resposta do proporcional é mais rápida. Esses tempos são menores do que no PI. Tá certo? Então, o PI elimina erro de regime para referência constante, porém, sua resposta transitória é mais lenta em relação ao proporcional. Certo? Então, isso é importante. Eu coloco a ação integral se eu preciso eliminar erro de regime ou diminuir. Né? Às vezes, eu não preciso nem de erro zero, mas o erro que o proporcional dá é muito grande. Então, o PI ele vai anular esse erro de regime, mas com preço de proporcionar uma resposta um pouquinho mais lenta. Quer dizer, um pouquinho, depende, né? Depende de como você escolhe os parâmetros, né, do PI. No caso aqui, a gente viu que teve a escolha do zero, que foi determinante. Quando o zero a gente escolheu menos 5, o resultado não foi bom. Quando foi menos 1, o resultado foi bem melhor. E aqui a gente tem uma resposta bem aceitável. Ela está só um pouquinho mais lenta do que a resposta do proporcional. Certo? Então, esse é o controlador PI. Agora, ação derivativa. Eu coloquei aqui, né? Derivar no tempo corresponde a multiplicar por S em Laplace. Então, já uma coisa, não vai ser, né? Nós não vamos discutir isso nessa aula, vamos discutir em outra aula,
é que essa função de transferência é imprópria, né? Então, é uma função de transferência que não é fisicamente realizável. Então, a ação derivativa real não tem essa função de transferência. Então, você tem esse polo igual a zero, mas vai ter também, esse zero, né? Igual a zero, mas vai ter também um polo. A ação derivativa real, que é aproximada, já que a gente não consegue implementá-la de forma exata. Mas isso vamos discutir em outra aula. Para que se usa essa ação derivativa? Né? Para melhorar a resposta transitória, tornando-as mais rápida e mais amortecida. Raciocinando de novo, né, em relação ao lugar das raízes, um zero. Né? O que é que o zero faz no lugar das raízes? Ele empurra uma parte do lugar das raízes para a esquerda, para a região onde, né, os polos proporcionam uma resposta mais rápida. Certo? Então, esse primariamente é o objetivo da ação derivativa, tornar a resposta mais rápida e, eventualmente, mais amortecida. Tá? Isso a gente vai ver, talvez, um exemplo que como a gente consegue isso. Certo? Muito bem. Então, essa ação derivativa sozinha, né, veja que o ganho estático desse bloco aqui é zero. Tá? O ganho estático zero, ou seja, eu não consigo, o ganho estático tem a ver com erro de regime, né, permanente. Então, se o ganho estático é zero, eu não consigo mexer, né, melhorar o erro de regime permanente. Então, a gente nunca usa a ação derivativa sozinha, a gente usa junto com a proporcional. O que nos dá o controlador PD proporcional derivativo, que é esse aqui. A função de transferência tem a parte proporcional e a parte proporcional derivada, que é a parte derivativa. Reescrevendo em termos de polos e zeros, então o controlador PD tem um zero, que eu posso alocar onde eu quiser no semiplano esquerdo, já que esse parâmetro PD é positivo. Né? Mais uma vez, isso aqui é uma função de transferência imprópria, não é realizável dessa forma. O PD real, ele tem um polo também. Tá? Mas assim, para efeito de projeto, né, a gente pode usar essa função ideal, tá? Desde que o polo ele esteja muito mais longe, né, ele seja muito mais negativo, o polo da implementação, né, seja mais negativo do que esse zero. Tá? Então, se a gente for acrescentar um polo aqui, vai tornar o projeto mais complicado. Então, a gente pode fazer o projeto, a análise, né, sem considerar esse polo, e depois, né, na simulação, né, verificar se o projeto deu certo e fazer os ajustes necessários se for o caso. Certo? Então, a gente aqui ainda vai tratar desse controlador PD ideal, essa função de transferência ideal. Muito bem. Então, um zero tende a deslocar o lugar das raízes para a esquerda. Então, aqui é o mesmo exemplo, esse mesmo exemplo aqui, certo? Que a gente viu o P e o PI. E agora veja o que aconteceu. Ó. Eu coloquei um zero e menos 5, tá? De novo. Quer dizer, de novo, não, né? Eu tinha colocado o polo do PI em menos 5, agora eu coloquei o zero, é diferente. O zero do PD em menos 5. E aí o que é que aconteceu? Ele atraiu o lugar das raízes para a esquerda, né? O P, né? Vocês lembrarem aqui, o P, ao lugar das raízes, ele estava aqui em menos 2, era uma reta aqui, uma reta vertical aqui em menos 2. Então, olha onde ele jogou. Então, aqui, se eu quiser uma resposta criticamente amortecida, eu consigo colocar aqui menos 7,83. Proporcional estava alocando em menos 2, né? Agora eu posso alocar em menos 7,83. Então a resposta vai ficar muito mais rápida. Veja que aqui eu não estou ainda discutindo aspectos práticos. Em outra aula nós vimos que quando tem um preço a pagar, né, para a resposta ser muito rápida, que o esforço de controle vai ser muito maior, o sinal de controle vai ter um valor muito mais elevado, que pode até causar saturação, etc. Mas aspectos práticos vão ser discutidos em outra aula. Então, em princípio, eu posso
colocar esse polo aqui em menos 7,83, ou seja, em relação ao tempo de acomodação, quase 4 vezes mais rápido do que o controle proporcional. E está aí a resposta, né? Está aí a resposta. O azul é o proporcional e aqui esse meio marrom claro é o PD, né? Então, veja que é muito mais rápida a resposta. E tem outro detalhe, né? O erro de regime permanente também ficou menor. Veja que um está aqui em cima, né? Que é o degrau unitário. Tem erro ainda. O PD não tem ação integral, não tem por que eliminar. Mas ficou muito menor. Por quê? Porque ao jogar, quando a gente jogou os polos, né, o lugar das raízes para a esquerda, isso nos permitiu aumentar o ganho. Aumentar o ganho KP. Né? Veja que eu posso usar um ganho bem maior do que aquele que eu podia quando era proporcional. A proporcional a gente tinha essa situação. Se eu aumentasse o ganho, ia dar né? Os polos iam ficar complexos, ia dar overshoot, né? Que seria cada vez maior se eu aumentasse o ganho. Por isso eu parei aqui. Aqui agora não, ó. Eu pude aumentar o ganho. Tá? Além, eu tenho 2 pontos de ramificação. Se eu tivesse escolhido esse aqui, mais perto da origem, provavelmente teria um ganho pequeno, teria um erro de regime maior, né? Mas aqui eu posso usar esse ganho aqui, eu posso aumentar o ganho, porque a ação derivativa me proporcionou essa possibilidade. E aí o erro de regime permanente diminuiu por tabela, certo? Então, tem um overshootzinho aqui, você não falou que não ia ter overshoot? Esse overshoot é porque os polos não são reais, esse overshoot é por causa do zero, né? Esse probleminha, né? O controlador PD, ele introduz o zero, né? Inclusive tem um errinho aqui, tá? Depois eu vou corrigir no slide, né? Tem um zero aqui que é em menos 5, né? Tem um S mais 5 aqui no numerador. Tá? Depois eu vou corrigir, certo? E esse zero é que está calculando que está causando, desculpe, o overshoot. Certo? Muito bem. Então, tá aí o controlador PD tornando a resposta bem mais rápida. Mas se eu quiser, além disso, dessa resposta mais rápida, eu quiser tirar o erro de regime permanente, que ele seja zero. Aí eu vou colocar a ação integral. E aí a gente vai ter o completão, né, digamos assim. O controlador completão aí da família. É o PID, que tem ação proporcional, integral, derivativa. Certo? Ação integral para eliminar o erro de regime, ação derivativa para tornar a resposta mais rápida e mais amortecida. Certo? Aqui a função de transferência mais explícita, a gente tem um polo na origem, da ação integral para eliminar o erro de regime, e aí tem 2 zeros. Certo? Esses zeros também, né, TI e TD positivo, são sempre plano esquerdo, eu posso colocar onde quiser, escolhendo TI e TD adequadamente. Certo? Então veja assim, as possibilidades que eu tenho, que é uma coisa boa, né? Por outro lado, tem tanta possibilidade, né? Como é que a gente vai escolher esse TI e TD, né? Como é que a gente vai escolher esses zeros do PID, tendo toda essa escolha, né? Por incrível que pareça, depois de mais de 60 anos aí de uso do PID, ainda tem estudos, né? Ainda há estudos na academia de métodos para sintonizar o PID. Veja que ainda, mesmo depois de mais de 60 anos de uso, né? Ainda tem coisa para ser estudada, né? Então não é uma tarefa trivial. Então o método ligado às raízes, que é um dos que nós vamos usar aqui, é uma das formas de fazer isso. Certo? Tá, então está aí repetido, né? Então, se eu comparo o PID com o PD, vamos lá, se eu comparo o PID com o PI, tá? Então os dois têm ação integral para eliminar o erro de regime, mas o PID tem um D a mais que vai jogar as raízes para a esquerda. Então o PID em relação ao PI vai dar uma resposta
com o mesmo desempenho no regime permanente e com um desempenho melhor no regime transitório. Certo? Agora, se eu comparo o PID com o PD, aí, o I do PID ele torna o transitório, tende a tornar o transitório mais lento. Então, o PID vai, em princípio, dar uma resposta mais lenta do que o PD, mas vai eliminar o erro de regime, tá certo? Então, eu só uso o PID no lugar do PD se eu preciso melhorar o desempenho no regime permanente. Se não, o PD, né, termina sendo melhor, certo? Em relação à velocidade de resposta. Pegamos aqui o mesmo exemplo e aqui eu tentei fazer uma coisa parecida que a gente fez para o PD, jogar as raízes para a esquerda, né? E aí eu escolhi aqui os zeros, tá, do controlador, os 2 e menos 3, né? Aí aproveitei também, porque, né, botei menos 3, que ele vai cancelar um dos polos aqui, né? Os polos são menos 1 e menos 3, né? Eu botei os 2 zeros em cima do polo e olhei aqui o que acontece. Então veja que eu tenho um lugar das raízes bem favorável, muito parecido com o do PD, tá? Mas é diferente, porque aqui o ponto de ramificação é bem mais perto da origem do que o do PD. Lá era menos 7,8, aqui é menos 5,45. Tá? Então a tendência aqui é ter uma resposta mais lenta, né, do que o PD. Tá? Porque os polos dominantes estão mais perto da origem. E além disso, a gente tem aqui um zero, né? Um 0 e menos 3. Esse zero... mas não eram 2 zeros do polo, eram 2, mas um cancelou com um dos polos de GDS, né? Então, esse zero tende a causar um overshoot na resposta, né? Maior até do que aquele do PD, porque o zero do PD era menos 5, que está mais longe, o efeito dele é menor, né, em relação ao overshoot. Então tá aí, ó, as duas respostas. A do PD é essa de baixo, aqui marrom claro, com erro de regime, mas veja que tem um tempo de acomodação melhor, ele acomoda por aqui, ó, 0,6 segundos, o PID acomoda um pouquinho depois. Tá? Então, tudo de acordo com a análise que nós fizemos do lugar das raízes, né? Veja que a partir das raízes, tá? Então, aí nós voltamos para uma das aulas iniciais, né? Aquilo que eu chamei a tradução entre o modelo matemático e o desempenho do sistema de controle. A gente está agora usando isso, até meio sem fazer muito alarde, né? A gente está usando isso, né? Então, a gente já, antes de ver as respostas, pela análise lá dos polos de malha fechada e dos zeros, análise da resposta transitória, a relação entre o modelo matemático e a resposta, a gente já sabia mais ou menos como ia ser essa resposta. Claro que não sabia os valores exatos aqui do overshoot, do tempo, isso não, né? Mas a resposta comparativa dos dois, a gente já conseguiu fazer, fazendo aquela tradução, né? Daí a importância. Então, o projeto de controladores, pelo método do lugar das raízes, vai ser baseado nesse conhecimento, nessa tradução, conhecer qual é a relação entre o modelo matemático e a resposta do sistema de controle. Certo? Essas escolhas aqui dos polos e dos zeros, né? No caso dos zeros do controlador, parece meio arbitrário? Parece, né? Mas não é, né? A gente aqui tem algumas diretrizezinhas, né, que a gente pode seguir para fazer isso, mas isso não vai impedir de que seja um procedimento de tentativa e erro. Tá? Um procedimento de tentativa e erro aqui, porque, como eu falei, as possibilidades, né, de escolha dos parâmetros dos controladores é muito grande, né? A escolha é muito grande, né? Você tem infinidade de possibilidades.
Tá? Então vai ser difícil mesmo, tá? Mas com algumas diretrizezinhas que nós vamos ver em outras aulas, a gente vai terminar conseguindo, né, fazer esse projeto. Certo? Então, era isso para essa aula. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.